vamos conversando sobre a psicopedagogia no mundo, a psicopedagogia no Brasil e seus caminhos futuros, digamos assim. Então, nós vamos estar falando agora, né, mais adiante na live. Eu começo pela doutora em Ciências da Educação, Cristina Ricci. É pós-doutora em Psicologia, com orientação em Metodologia da Investigação Científica, mestre e especialista em Investigação Científica, psicopedagoga e licenciada em Psicopedagogia, professora em Ciências da Educação, especialista em Investigação Educativa, especialista em Novas Infâncias e Juventudes, especialista em Educação Superior e Tecnologias da Informação, especialista em Programas e Projetos Socioeducativos, especialista em Educação Maternal, doutoranda em Psicopedagogia, mestranda em Investigação Educativa com menção socioantropológica e coordenadora geral do Centro de Investigação em Psicopedagogia e Investigações Psicopedagógicas, que é o CIP. Então, é um prazer te ter conosco, Cristina. Vamos dar continuidade, não é, à nossa fala. Agora, no momento, queremos apresentar, portanto, a nossa segunda convidada, Neuza Ickel, que muito nos honra, docente do Brasil, psicóloga pela PUC, psicopedagoga e didata da EPSIBA, psicodramatista em psicopedagogia pela EPSIBA, mestre e doutora em psicologia social e institucional pela URGS, coordenadora de cursos em pós-graduação da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, da Universidade Uniriter, assessora técnica em educação pela SMED, de Porto Alegre, e em saúde pela Secretaria de Saúde de Porto Alegre, docente convidada em Educação e Saúde da URGS, Unifra, URI, Uno Chapecó, de Santa Catarina, CESF, do Rio Grande do Sul, a Unisc, do Rio Grande do Sul, e do Conselho Nacional de Educação. Coordenador de grupos de estudo e didático-terapêuticos em psicopedagogia e em filosofia contemporânea articulados a movimentos culturais. Cogestora do movimento Falando em Alícia, com publicações e pesquisas em psicopedagogia e psicologia social, tradutora das obras da nossa mestre Alícia Fernandes, a obra de 1998, de 2001 e de 2012. Um prazer estar com você. Enfim, né, estamos na presença de grandes mulheres, grandes educadoras, grandes professoras, que têm um percurso longo nessa área e muito para nos ensinar. Sem dúvida. A nós aqui do Espaço Psicanalítico e da formação em Psicopedagogia Clínica, é uma imensa felicidade, uma gratidão pelas conosco. Sem dúvida. Então, eu queria dizer a vocês que o curso que organizamos de psicopedagogia clínica, ele tem como aportes teóricos a psicopedagogia de orientação de Fernandes e Paim e a abordagem dinâmica da psicanálise freudiana e winnicottiana. Então, eu diria que o nosso diferencial, ele passa por essa estrutura, que é revisar, né, não só a abordagem freudiana e winnicottiana, mas também trabalharmos com Ferenczi, com Lacan, com Bion e outras vertentes da psicanálise para rechearem a nossa formação com olhares diversos e trazer para a nossa formação um aprofundamento teórico. Então, nós vamos ter, além disso, profissionais com experiências de inúmeros anos, né, de trabalho em clínica psicanalítica e também em clínica psicopedagógica. Nós vamos oferecer a covisão, o aluno terá a oportunidade de acompanhar seus casos clínicos e outros casos clínicos em grupo, e os PowerPoints que nós vamos oferecer, eles sempre estarão traduzidos. Então, o aluno não tem preocupação com relação a não entender o idioma espanhol, porque nós teremos professores que falarão em espanhol e professores em português.
porque este curso ele tem como objetivo também a integração cultural, né? Então, poder trabalhar desde Portugal, Espanha, Chile, estamos pensando também em abraçar o Chile conosco, né? Mas trazer também o pensamento da Argentina, o pensamento do Brasil nessa articulação, né? Portugal, Espanha, Chile, Argentina e Brasil. Então, eu gostaria de acrescentar a fala de Cláudia que nossa ideia é olhar o aluno, olhar a pessoa como um todo, não apenas de forma do adoecimento, não apenas de forma engessada e ortopédica, do tipo, você precisa, os alunos precisam consertar, as crianças precisam melhorar, mas olhar esse ser ensinante e esse ser aprendente como um todo. Então, todo esse alicerce teórico, todos esses grandes profissionais que estão aqui conosco, eles têm uma visão diferenciada do humano. E é isso que a gente quer trazer na nossa formação em psicopedagogia clínica. Então, será um curso que terá, né, um caráter talvez inusitado no Brasil, né? Talvez o primeiro curso no Brasil com essa proposta. Agora, então, nós poderíamos passar para as perguntas, e eu gostaria, então, de fazer uma contextualização, porque é algo que nos preocupa muito, que é o contexto atual, esse contexto da pandemia, e que nessa temática nós gostaríamos, então, de perguntar às nossas docentes convidadas, né, que elas poderiam sugerir como uma análise mais criteriosa em relação a este momento que estamos vivendo. Partindo do pressuposto que a Unicef, né, agora em novembro de 2020, junto ao Fundo das Nações, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, né, em novembro, trouxe a estatística de que 137 milhões de crianças e adolescentes têm ficado sem atividades escolares na América Latina e no Caribe. E, se contarmos só no Brasil, nós temos 4 milhões de estudantes que estão tendo essa atividade escolar, né, muito restrita. Então, nós perguntamos... Quero acrescentar um outro dado de 2022, que foi lançado agora, em janeiro, que divulgou Sim. o impacto da pandemia na aprendizagem de crianças no mundo. E foi identificado que as crianças perderam as habilidades básicas de aritmética e alfabetização. Além dessa perda de aprendizado, o tempo longo que as escolas precisaram ser fechadas afetou na saúde mental das crianças, reduziu o acesso a uma fonte regular de nutrição, porque muitas crianças vão para a escola também para estarem nutridas, e aumentou o risco de abuso infantil. Então, são dados alarmantes, e a gente que está aí para trabalhar com a educação e com a psicopedagogia, a gente quer saber que, diante desses dados, né, ouvir de vocês, qual a importância da psicopedagogia nos tempos atuais, a partir da pandemia. Então, a gente convida, começamos, quem sabe, pela professora Cristina Risse, né, a se manifestar com relação a essa pergunta. Bueno, en primer lugar, agradecer y hacer llegar un cordial y fraterno saludo desde acá, desde Buenos Aires, Argentina. Así que, en primer lugar, eso. Y tomando justamente el tema de la pregunta en relación con, cuáles pueden ser los aportes y los desafíos de la psicopedagogía en este tiempo de pandemia y entrando en la endemia, es decir, evidentemente vamos a empezar ya a convivir de una manera como más, entre comillas, saludable con este virus,
porque ya las vacunas van generando otras condiciones. Pero lo cierto es que yo estoy estudiando a la psicopedagogía en Iberoamérica, es decir, España, Portugal y 20 países de América Central, el Caribe y América del Sur, que forman culturalmente este constructo que es Iberoamérica. Y previo al escenario pandémico, ya lo que, digamos, vamos viendo en las 2 primeras décadas del siglo XXI es que hubo un desplazamiento, o hay un proceso de desplazamiento del objeto y del interés y de la intervención de la psicopedagogía. Una psicopedagogía que nació ligada en Occidente a las dificultades y a los problemas de aprendizaje, básicamente en los sistemas escolares, porque los sistemas escolares en Occidente y sobre todo en América se van estructurando para homogeneizar, para formar ciudadanía e incorporar al mundo laboral. Y las prácticas pedagógicas, las prácticas didácticas homogéneas, o sea, todos los sujetos debían aprender de un mismo modo, en un mismo tiempo, y ciertos contenidos. Y van apareciendo sujetos, los niños en general, pero no podemos reducirlo a los niños, sino al sujeto dentro del sistema escolar que no se adaptaban a esos ritmos y a esos tiempos. Y se empezó a construir una nueva patología de época, que es el problema y la dificultad de aprendizaje. Otra cosa es el trastorno y el síntoma. Esta dificultad fue etiquetando a algunos sujetos como aquellos que no podían aprender, tenían dificultades para aprender, y esto se naturaliza en la sociedad y dentro de los sistemas escolares. Prepandemia, ya en estos 20 primeros años del siglo XXI, la psicopedagogía empieza a revisar este objeto y empieza a desplazar y pone en el centro al sujeto y sus procesos situados de aprendizaje. Y estos procesos situados de aprendizaje no los reduce a una etapa, la etapa escolar, y no los reduce a un escenario, que son los sistemas escolares. Se abre. Entonces, los sujetos aprenden en distintas etapas, en distintos contextos. Ahora bien, el escenario de la pandemia es como que retrotrae la problemática de la psicopedagogía, la urgencia de la intervención psicopedagógica a aquel primer objeto, que es el sujeto que presenta dificultades, problemas en la apropiación de ciertos contenidos que son los contenidos escolares. Lo que tenemos que pensar es si el problema de aprendizaje, la dificultad de aprendizaje, es inherente al sujeto o es propia de los modos de intervenir para que esos sujetos se apropien. Y creo que ahora el escenario de la pandemia nos vuelve a hacer pensar en si es el sujeto el que tiene los problemas o si son los sistemas, las estructuras, los modos de intervención que no conocen, que no se adecuan a esos procesos y a esas subjetividades en la apropiación de los contenidos. Yo creo que el escenario pospandémico a la psicopedagogía la está desafiando, en primer lugar, a no retrotraerse, a no replegarse nuevamente al siglo XIX, es decir, al problema y a la dificultad de aprendizaje. Y el síntoma, que es otra cosa, lo que también nos va a poner en cuestión desde el punto de vista de la psicopedagogía, si es el sujeto el que no quiere aprender o si estamos matando o estamos aplacando el deseo de aprender. Yo creo que ahí es donde hoy la psicopedagogía está en una encrucijada. No puede desconocer los escenarios, pero el peligro está en sacar del escenario al sujeto y volver a instituir
al problema, a la dificultad como su centro de interés. Perfeito, Cristina. Então, parafraseando Cristina, eu diria que Cristina nos traz essa ideia da importância do resgate do desejo de aprender, de entendermos que esse modo de intervenção da psicopedagogia não pode retroceder a um momento em que a visão do problema de aprendizagem se restringia às dificuldades de aprendizagem, porque entendemos bem que existem diferenças. A dificuldade pode ser provocada pelo contexto. Já a problemática da aprendizagem, né, o problema de aprendizagem, quando ele se transforma em sintoma, ele vai ter conteúdos inconscientes aí que vão fazer parte. Então, requer todo um cuidado e um olhar e uma compreensão, não é mais aprofundada desse sujeito como objeto de estudo. Diferentemente de um contexto social que não favorece a uma criança que teria todas as condições para se desenvolver plenamente, né? Então, entendo que Cristina nos alerta para a preocupação com relação a, daqui para frente, utilizarmos o objeto de estudo, analisarmos com mais detalhes o objeto de estudo da psicopedagogia, né? Muito obrigada, Cristina. Nós vamos, então, passar a palavra para a nossa querida Neuza, para ouvir um pouco em português o que a Neuza poderia nos dizer com relação a isso. Então, aproveitando muito bem, né, o cenário já posto pela Cristina, e ao mesmo tempo saudando os nossos participantes, e mais as pessoas que depois vão nos acompanhar em relação ao que estamos aqui dizendo, eu gostaria de centrar essa pequena fala agora, inicial, em relação àquilo que nós chamaríamos de relações de aprendizagem, né? E exatamente como uma certa sinalização, não é, desse deslocamento que a psicopedagogia vivenciou ao longo da sua história, e quando eu faço, assim, na minha trajetória, uma aproximação com o que nós chamamos de psicopedagogia clínica, essa que está lá fundamentada com os estudos da Sara Paim e da Alicia Fernandes, nós vamos perceber que se encaminha para isto. No início, isso não está dado, né? Mas que vai se encaminhando até o momento em que se pode dizer que descentrar, digamos, do foco no sujeito em si, mas tentar pensar a relação que esse sujeito pode ou não pode, ou tenha ou não tenha se estabelecido nas situações as mais diversas, não é? Até muito além do âmbito escolar, em relação às questões de aprendizagem. Então, iriam desde as aprendizagens que têm a ver com o cotidiano de cada pessoa, quanto aquelas que têm a ver mesmo com o âmbito escolar. Então, me parece que agora, nesse momento, mais que nunca, nós temos um cenário em que essas relações praticamente se fragilizaram ou se deterioraram por conta de uma coisa absolutamente inesperada para o conjunto todo da população, ao ponto de não conseguir no início, ter elementos para poder pensar o que vinha acontecendo. Então, agora, passados já esses 2 anos, nós já temos elementos para poder pensar, né? Acompanhamos experiências, uma série de coisas que foram ocorrendo, mas que mostram exatamente isso, o quanto essas relações, elas se esgarçaram, elas se fragilizaram, elas romperam, e a mim parece que esses dados que têm a ver com o panorama mundial e mesmo o panorama aqui no Brasil, desses sujeitos que literalmente ficaram à margem dos processos escolares, seja pelo impedimento físico de presença nas escolas, ou seja, pela impossibilidade de ter acesso
aos recursos necessários para poder fazer algum tipo de acompanhamento. Me parece que no Brasil, focando aqui no Brasil, isto é simplesmente uma continuidade do que nós já tínhamos como política educacional. Não é nada diferente, a pandemia acentua, dá visibilidade para uma coisa que já vem acontecendo sistematicamente e que, durante um certo tempo, era bem denominado e bem recheado como fracasso escolar, né? Exatamente também tirando a responsabilidade direta dos sujeitos e das suas famílias para poder pensar que não vai haver aprendizagem efetiva sem que a educação e as áreas que fazem interface com a educação possam pensar na responsabilidade social e na função social que tem a escola. Então, uma das grandes questões nesse momento é esta: qual passou a ser a função social da escola pós-pandêmica? Essa é uma pergunta que precisa ser posta novamente sobre a mesa. Em qual cenário se estabelecem ou não se estabelecem as relações de aprendizagem para este momento? Quais as coisas que eu tenho que levar em consideração? Então, para a psicopedagogia, me parece que assim um momento é um momento crítico, de encruzilhada, certamente, mas também é um momento de raras aprendizagens, por conta dessa possibilidade de rever as implicações do profissional da psicopedagogia, da própria área da psicopedagogia, com a educação em si, né? Tentando perceber as suas diferenciações e as suas semelhanças, enfim, né? E também com aquilo que se vem destacando na psicopedagogia, que é essa questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, né, que novos recursos eu tenho que buscar para poder encarar as questões que se colocam agora como questões efetivamente sem resposta, são problemas que precisam efetivamente de recursos para poderem ser examinados. É preciso abrir para ver os elementos desse problema, não é? Como se fosse lá uma caixa de hora de jogo. Eu faço o que agora com isso? Com essas coisas que foram se colocando dentro desse espaçamento, dessa temporalidade que é a pandemia. Então, não tem, por exemplo, uma coisa super importante agora, nesse momento, em relação à volta. Praticamente 100% dos lugares, das cidades, estão retomando as aulas presenciais, algumas ainda com uma certa mistura, né, com uma certa hibridação, mas não dá para supor, por exemplo, que simplesmente isso seja uma continuidade, porque não se pode anular os efeitos desses 2 anos. Não só em termos de tudo que a Renata estava assinalando sobre as consequências diretas em cada uma das pessoas, não é? Mas simplesmente pela conjuntura educacional. Eu não posso pensar que vai haver uma continuidade, não tem mais continuidade. Houve uma interrupção absolutamente profunda, com consequências que precisam, com elementos que precisam ser tomados agora, para poder pensar não na continuidade, mas na sequência. O que vai acontecer depois? Tem umas coisas que já vêm vindo. Então, me parece que, sim, a coisa mais forte em relação a esse momento é que não sejam as pessoas, os alunos, digamos assim, e as suas famílias, novamente responsabilizados por todo essa fragilização que se produziu durante esse tempo. É necessário sempre que isso esteja aderido, digamos assim, a esse cenário que nós vivenciamos, que ainda estamos vivenciando. Isso para começar. Não é, Neuza? Não é só um elemento, mas é um conjunto de fatores que está inserido. E pegando um pouco do gancho da tua fala, Neuza, a gente percebe que foi um cenário que trouxe inúmeros desafios e agravaram muitos outros. Porque, como a senhora falou,
nós temos questões que já existiam e apenas foram agravadas em todo esse contexto. E aí, diante de tudo isso, eu pergunto a vocês, que novos caminhos a psicopedagogia pode trazer para a compreensão desse sujeito ensinante, desse sujeito aprendente dentro desses desafios da educação e da psicopedagogia, né? Atualmente, nesses tempos atuais, o que é que vocês podem trazer, né? O que é que a psicopedagogia pode contribuir? Escuchando recién a Neusa, y en relación con esta pregunta, algo que no había tenido en cuenta, pero creo que es uno de los desafíos, el desarrollo de la investigación específica en psicopedagogía y investigaciones psicopedagógicas, porque como Neusa recién planteaba, hay nuevas situaciones, viejas situaciones que no habíamos resuelto y que la psicopedagogía en esta línea de lo interdisciplinar, transdisciplinar, que es otra categoría que es central, como Neusa la plantea, creo que uno de los desafíos es esto, el desarrollo de investigación en psicopedagogía e investigaciones psicopedagógicas. Esto lo traigo a raíz de la intervención de Neusa y también a raíz de lo que Neusa planteaba. Creo que un desafío también para la psicopedagogía es ver los procesos de aprendizaje como procesos situados y en una doble dimensión. La dimensión del sujeto, la dimensión personal, porque los aprendizajes son los que los sujetos vamos construyendo, pero esta otra dimensión que Neusa plantea, que creo que es importantísima, que es la dimensión social del aprendizaje. Es decir, el sujeto debe construir los aprendizajes, pero también los construyen relaciones, ¿no? Y esta fragilización de las relaciones, tanto del ámbito escolar como en todos los otros escenarios, ¿no? Porque los sujetos aprendemos dentro del sistema escolar o no, y fuera de los sistemas. Creo que esta doble dimensión, que creo que también es un desafío de la psicopedagogía en general y de la psicopedagogía clínica en particular, porque muchas veces la concepción de la psicopedagogía clínica, no sé en Brasil, pero acá se ha centrado mucho en el sujeto, ¿no? En la clínica de consultorio y aislando al sujeto y a sus problemáticas, viendo una dimensión, que es la dimensión, por supuesto que es la dimensión subjetiva, pero esto que Neusa plantea, que es la dimensión social, yo la llamo también cooperativa, colaborativa, en la construcción de aprendizajes, creo que es también un segundo gran desafío de la psicopedagogía. Y uno, que es el que yo había pensado para el encuentro de hoy, es también ver esto de la diversidad, yo la llamo diversidad psicopedagógica. Es decir, no hay una única manera de aprender, no hay un único modo de aprender, no hay un único estilo de aprender. El sujeto, en su construcción subjetiva, con sus condicionantes, ¿no? En algunos casos serán condicionantes vinculados a trastornos o a patologías, y en otros no necesariamente, pero cada sujeto tenemos un modo, un estilo, y vamos construyendo nuestras matrices de aprendizaje. Y creo que ahí también, como planteaba Neusa, hay un desconocimiento. Si la psicopedagogía se quedó en algunos países o al interior de algún país todavía muy pegada al problema y al trastorno, ¿no? de aprendizaje o al fracaso escolar. Yo decía y sigo diciendo, lamentablemente, que en las representaciones sociales fracasar en la escuela es fracasar en la vida. Como un sinónimo. Yo creo que ahí volvemos a la cuestión de la producción de conocimiento. Como a veces la psicopedagogía o el profesional de la psicopedagogía desconoce o desconocemos esas modalidades, esos estilos de aprendizaje, seguimos pensando que hay una única manera de aprender.
que hay un único estilo de aprender, que hay un único tiempo para aprender, que hay un único lugar para aprender. Y creo que justamente los nuevos caminos que la psicopedagogía tiene que transitar con viejos problemas, porque los viejos problemas es que desconocemos. Y a veces la psicopedagogía, esto un poco en el escenario iberoamericano, diluye sus fronteras, diluye su especificidad, porque en el fondo no tiene una identidad propia, porque no tiene una producción propia de conocimiento, y la interdisciplina es diálogo entre disciplinas, entre conocimientos, y la transdisciplina es construcción de algo nuevo que no le pertenece a ninguna disciplina. Yo creo que ahí hay un problema que la psicopedagogía está teniendo hoy. No produce conocimiento propio, va tomando, y es cierto que hay que tomar conocimiento en el diálogo, porque es complejo el aprendizaje, los sujetos somos complejos, los escenarios son complejos, pero la complejidad creo que la ha llevado a reducir lo complejo a lo simple, y pensar que tomando técnicas, saberes de otras disciplinas, que con eso puede actuar. Y yo creo que ahí hay un problema en estos caminos que hay que transitar. Sintetizando, creo que un camino es la investigación, en su doble dimensión. La investigación disciplinar, si la psicopedagogía es disciplina, si es ciencia, debe producir conocimiento propio, específico, para poder dialogar. Si la psicopedagogía es profesión, tiene que producir saberes de la práctica profesional. Y ahí es donde yo veo la doble dimensión de las prácticas investigativas. Por otro lado, sintetizando, el aprendizaje en esta doble dimensión, subjetiva, personal, pero social y cultural. Por lo tanto, el aprendizaje es colaboración, es cooperación, pero es apropiación del sujeto. Y el tercer, creo, camino, vinculado con los dos anteriores, es la diversidad psicopedagógica. Tenemos que romper que hay un único modo, un único tiempo, un único estilo, una única matriz homogénea y homogeneizante de aprender. Y vuelvo y cierro. Tenemos que conocer cómo el sujeto aprende, en qué tiempos, qué estilos, desde la subjetividad y la variable sociocultural. Yo creo que eso es central, porque si vamos con una visión incluso cultural, étnica, de que hay una única manera, entonces ahí vamos otra vez encorsetando al sujeto y le vamos diciendo que el problema lo tiene él, que el problema lo tienen las familias, y cuando el problema en realidad creo que a veces lo generamos nosotros desde las profesiones y las disciplinas, porque vamos con una mirada etnocéntrica desde algún lugar. Y yo creo que romper con esto es uno de los caminos, varios caminos, pero que la psicopedagogía está en condiciones de transitar si asume su propia identidad. Pouco. Então, vou tentar resumir, parafraseando Cristina. Que tarefa! Cristina. Então. E assim, pero Claudia, igual confiemos en que estamos en portuñol. Así como yo comprendo, todos pueden comprender el argentino, que no es español. Exato. Então, a Cristina defenderia, né, em primeira questão, a investigação. O que ela entende é que, na verdade, a psicopedagogia precisa desenvolver mais, né, cada vez mais, tanto a psicopedagogia como disciplina teórica, que constrói conceitos novos, como a psicopedagogia prática, né, da clínica, daquele profissional que está ali sentindo a dor humana, que está atendendo aquela criança e aquela família, que está sentindo, né, toda essa
essa fragilidade social que estamos vivenciando. Então, a Cristina traria isto como fundamental, assim como também entendendo que jamais perdendo de vista a subjetividade humana, numa perspectiva, né, esse estudo, numa subjetividade humana, que é esse sujeito, mas também numa visão social e cultural, entendendo que esse processo todo, não é, de aprender, ele é um processo que está relativizado por tudo isso. E eu gostei muito da ideia dessa visão social colaborativa na construção das subjetividades. Me passa isso, né? Talvez esse seja o nosso desafio enquanto educação. De que maneira os profissionais unidos junto aos psicopedagogos, né, que atuam nas escolas, eles podem ser profissionais que favorecem esse momento que é um momento de fragilidade. Então, favorecem esse processo de desenvolver essa diversidade humana, né? E de entender que para aprender não existe um modo, um estilo, o que existem são formas, não existe um momento, o que existe é a relação que se estabelece nesses diferentes ambientes em que nós vamos constituindo, e que é grave, né? Porém, por outro lado, é aquilo, a crise é sinônimo de oportunidade também. Então, na medida em que nós estamos numa situação grave, nós também podemos pensar dispositivos analíticos para pensar estas crianças, para pensar essas famílias, para pensar essas instituições escola. Porque nós precisamos pensar que a escola é um grupo constituído de sujeitos. Todos esses sujeitos estão submetidos a esses processos, né? E as escolas necessitam também desse respaldo do psicopedagogo. Esse psicopedagogo institucional, que vem preparado também, né, junto aos psicólogos escolares, para fazer todo um trabalho. Então, o que eu entendo é que a Cristina chama atenção para isso, para as investigações, né, que essas investigações se desenvolvam cada vez mais, né, tanto no âmbito individual quanto social, digamos assim, né, subjetivo quanto social. E agora passamos a palavra para a Neuza aí, que vamos ver, a Neuza está louca, eu vejo que a Neuza está, digamos que tocada, né, Neuza? Louca para fazer as suas contribuições. A Cristina trouxe pontos muito fundamentais, né? Acho que a questão, mesmo da psicopedagogia clínica, a questão do inter e do transdisciplinar, e me faz, assim, pensar que essa questão entre o inter e o transdisciplinar, de uma certa maneira, é uma questão assim, que privilegia a psicopedagogia, sobretudo nas abordagens de psicopedagogia, porque somos muitas psicopedagogias, na verdade, temos muitas, né? Aquelas abordagens que conseguem fazer esse trânsito transdisciplinar, conseguem ir fazer as composições provisórias e conseguem manter, digamos, a singularidade. É aquilo que lá no campo da saúde, às vezes chamam de área de atuação e área de abrangência, que a atuação meio que seria isso que a gente fica apregoando como sendo a identidade, né? Aquilo que tem a ver que é exclusivo, digamos, se é que se pode usar essa palavra, mas, por exemplo, a docência é uma exclusividade do professor. O psicopedagogo, ele até pode ser docente, mas não no espaço psicopedagógico. Aí tem uma peculiaridade, eu acho que aí é essa questão dessa pequena área que atende às peculiaridades, e isto é absolutamente necessário que haja, não aquilo que se apregoava na ciência anterior, na ciência mais moderna, na ciência moderna, de ter uma disciplina absolutamente fechada. Isso não cabe para a psicopedagogia. Nós não temos condições de sustentar esse lugar, mas isso não quer dizer que abrimos mão da pesquisa, como a Cristina assinala, ela é extremamente necessária. E exatamente a pesquisa é aquela perspectiva que agora pode fazer com que nós possamos
nos debruçar sobre as experiências que ocorreram durante esses 2 anos. Se nós nos colocamos a escutar os psicopedagogos e professores, nós vamos ver que tem acontecimentos absolutamente maravilhosos em termos de descobertas feitas e que agora, nesse momento, seriam elementos muito ricos para poder se pensar nessas mudanças daqui para frente. Por onde está? Se por um lado eu digo que a relação de aprendizagem, que as relações de aprendizagem, de uma forma geral, elas estão fragilizadas, estão rotas. Por outro lado, eu não posso perder de vista o foco nas relações. Ele permanece. Só que relações são essas que vão ser compostas a partir daqui? Porque esses lugares que a gente chama de ensinante e aprendente, eles são lugares e não são fixos. E esta mobilidade vai estar presente exatamente nessa questão dessa recomposição das relações. Como vão ser? Né? Eu fico pensando assim, né? Eu falei antes na questão assim, do fracasso escolar, eu me debrucei muito sobre isso em anos anteriores, porque vivi esse momento da educação em que as escolas foram abertas massivamente e isso resultou efetivamente em grandes discrepâncias em termos, porque havia uma concepção, sim, de uma aprendizagem única, né, de que um ensino único e um modo de aprender único, né, e no momento que nós começamos a fazer uma discussão exatamente entremeada pelos viés sociológicos e antropológicos, começa a perceber que a primeira diferença está aí. Né? E aquilo que nós poderíamos chamar de sujeito, ele vem permeado exatamente por esse caldo que vai fazer, vão compor os processos de subjetivação e faz com que ele venha para a escola, ou naquela época se percebia desta maneira, ele vem com outro tipo de conhecimento, não aquele que a escola está esperando. Isso é uma coisa muito banal hoje já de ser dita, mas em épocas anteriores era uma grande descoberta. Então, e hoje não deixa de ser muito diferente disso. Digamos assim, eu tenho um contingente bastante numeroso de crianças que ficaram afastadas de qualquer acesso a coisas, a conteúdos escolares, a programas escolares, mas cabe eu colocar a pergunta, por exemplo, que eles aprenderam durante esse tempo. Com que materiais que eles lidaram, com que objetos e com que pessoas, por mais conturbado que tenha sido, algumas coisas da ordem da aprendizagem ocorreram durante esse período, com outros elementos, em outros espaços, com outros recursos. Então, isso também cabe, isso vai ter que entrar agora, esse tipo de vivência, vai ter que estar presente nas grades curriculares, porque é o que vai fazer o engate entre o que eu estou pretendendo agora como conteúdo programático é aquilo que ocorreu durante esses 2 anos. É o que vai estabelecer, é um dos vieses que vão nos manter no foco das relações que precisam agora, não é recompostas, são outras relações. Eu vou ter outros sujeitos ensinantes e outros aprendentes, então são outras composições, e esse é um elemento primordial para a nossa atenção nesse momento. Eu pensar que não é continuidade, que são coisas novas, e que, portanto, eu também preciso pensar em elementos relativamente inovadores, mas não necessariamente coisas que não estejam ao meu alcance. Porque o que está ao meu alcance são exatamente as experiências que as pessoas vivenciaram durante esse período de pandemia. E aqui é o ponto que me deixou ansiosa para falar do que a Cristina vinha nos trazendo, que é a questão da pesquisa. Vai passar por aí, eu tenho que pegar isto de volta e colocar nesse âmbito onde nós vamos ter as perguntas fundamentais para poder olhar para esse material. Como eu olho para isso? Como eu olho essas experiências? A professora tal fez tal coisa e produziu tal efeito. A psicopedagoga recebeu um grupo de professores assim, assado. Vocês entendem? Então, esses são os recursos que nós temos agora. E é por aí que nós vamos poder olhar de novo para essas relações como novas relações.
que vão ocorrer a partir daí. Novas relações dentro de processos de subjetivação também absolutamente modificados pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, eu também tenho que me perguntar que sujeito é esse que está emergindo desses processos, não é? Então, não só o professor, mas também o aluno, claro, e nós, como psicopedagogas. Claro. E na hora que a Neuza traz essas questões, me traz muito a reflexão que muitas vezes a gente olha o sujeito aprendente, né, o aluno, como único. Todos estão iguais ali e aprendem da mesma forma. Só que é um grande engodo, né, porque nós temos vários tipos de pessoas, com várias maneiras, com várias habilidades, com várias formas de aprender, experienciar e atuar no mundo. E é muito comum a gente ver entre os pedagogos, psicopedagogos, educadores, que quem não entra nessa caixinha do único, do que foi formalizado, está no fracasso, está no adoecimento, tem um sintoma, não deseja aprender. E aí, a partir disso, eu quero fazer nossa última pergunta. Nos dias atuais, a gente percebe muito desses alunos, percebe um olhar que esses alunos não têm desejo de aprender. E esse não desejo de aprender tem sido considerado muitas vezes um sintoma da escola, um sintoma para a saúde, um sintoma da família. E aí eu pergunto a vocês, como psicopedagogia, e falando um pouquinho da nossa formação em psicopedagogia clínica, pode contribuir para a compreensão desse sujeito ensinante e aprendente dentro dessas diferentes formas de aprender que vão além do adoecimento, que vão além do sintoma e que vão além do fracasso. Es la pregunta del millón, diríamos en Argentina. El que tenga la respuesta tiene el millón. No, pero yo creo que en la línea de lo que venimos dialogando, intercambiando y co-construyendo, porque estamos co-construyendo, ¿no? Yo creo que un tema es retomar que hay que deconstruir, desarmar sería, ¿sí? Estas representaciones sociales, porque no son solo de la escuela, sino de la sociedad. Esto que Renata retomaba, esta uniformidad y la falta de deseo, ¿no? Porque ahí es el sujeto deseante, es el sujeto que quiere aprender, ese deseo epistemofílico, ese deseo por el conocimiento, muchas veces viene porque la oferta que le damos, lo que le proponemos y los modos en los cuales se los proponemos no suscitan el deseo. Yo siempre digo, los estudiantes no es cierto que no quieren aprender. No quieren, y tienen razón, no quieren lo que le ofrecemos. Yo creo que parte de la contribución de la psicopedagogía es cómo se presenta. Digo, esto yo tomo la analogía de la cocina o de la gastronomía. El plato, el deseo, el apetito, viene por cómo me presentan el plato, ¿no? Si está decorado, si es atractivo, suscita el deseo. Y ahí viene la cuestión de la enseñanza. Yo creo que una crisis y un tema central es replantear los modos de enseñar en el ámbito escolar, pero también fuera, ¿eh? Pero ahora nos centramos un poco en la escolarización. Así como hay modos diversos de aprender, tiene que haber modos diversos de enseñar. Y creo que una de las cuestiones es dejar el método de enseñanza. El método es el camino, la receta única, descontextualizada,
ahistórica para un sujeto del libro, un sujeto teórico, y pasar a las estrategias de enseñar. Es decir, diversidad de modos para suscitar lo que ya está en el sujeto. O sea, la necesidad de comer, yo la traigo. A veces no la tengo porque no me agrada lo que me ofrecen. Entonces, si el saber es constitutivo del sujeto, el sujeto se construye, se fortalece en la medida en que se apropia de la realidad, de los diversos saberes. Si partimos de esa convicción, tenemos que buscar diferentes modos de despertar lo que el sujeto tiene. Acá tenemos un dicho que en la guerra y en el amor todo vale. Yo siempre a mis estudiantes del profesorado le digo, en la guerra, en el amor y en la didáctica, que es la ciencia de la enseñanza, todo vale en el buen sentido. O sea, todo lo que yo pueda hacer, y ahí está la creatividad del sujeto que enseña, despertar la creatividad, pero para eso yo, sujeto enseñante, tengo que tener pasión, deseo por el conocimiento y por el sujeto que aprende. Yo creo que hay que establecer un nuevo sujeto pedagógico. El sujeto pedagógico de la modernidad era el asimétrico, el docente que tenía el conocimiento, y ahí viene el alumno. Alumno, etimológicamente, es sin luz, el que está en la oscuridad. Por eso a mí me gusta más estudiante o aprendiente, ¿no? Pero el sujeto, si yo tengo pasión, de alguna manera se contagia, se despierta. Yo siempre le digo a mis estudiantes del profesorado, el estudiante se da cuenta si su docente no quiere estar ahí o si quiere estar en el aula. Se da cuenta si el docente, el profesor, ama y tiene pasión, deseo. Eso es lo que suscita. Y yo creo que hay un nuevo sujeto pedagógico donde las interacciones tienen que ser de otro tipo. En el aula hay una asimetría. Yo soy el docente, yo tengo que pensar, planificar. Es mi trabajo, no puedo decir qué quieren aprender hoy. No. Pero otra cosa es la simetría como sujetos. Y yo creo que la psicopedagogía ahí tiene que pensar y cuestionar. La escuela es, hoy la escuela en el formato que tiene, es desubjetivante. Yo creo que anula al sujeto y anula el deseo por aprender, porque lo que ofrece, el modo en que lo ofrece, esos dispositivos de enseñanza, de intervención, no responden al sujeto actual. La escuela moderna, de la modernidad, fue eficaz. Logró construir ciudadanía e incorporar al mundo laboral por la organización que se dio. Pero estamos en otro momento histórico, donde hay otras subjetividades, donde hay otros escenarios, y la psicopedagogía tiene que aportarle a la didáctica que se permita generar una didáctica situada, donde los aprendizajes son situados, pero los procesos de enseñanzas en plural también tienen que ser situados. Yo creo que deconstruir ese dispositivo escolar moderno y construir otro, porque la escuela es necesaria, pero con otros formatos, con otras interacciones, donde ponga en el centro el deseo. Si yo no tengo deseo de enseñar, ¿voy a pretender que el otro tenga deseo de aprender? Y yo creo que el motor, y esta es la escuela moderna que se centró en lo cognitivo. A ver, poca o mucha inteligencia todos tenemos.
y distintos tipos de inteligencia. Pero lo que mueve el proceso de enseñanza y el proceso de aprender no es un intercambio cognitivo, sino es el afecto, es la afectividad, es el deseo. Yo puedo, y ahí viene el problema de aprendizaje. Los sujetos muy inteligentes no quieren aprender y tienen razón. No le podemos decir esto en el aula, pero tienen razón, porque lo que se le ofrece no es atractivo. Yo hablo incluso a veces de seducción, en el buen sentido. Hay que seducir. La didáctica y la psicología tiene que ser seducir al sujeto para que se enamore, tenga pasión. Y yo creo que por ahí es donde tendríamos que empezar a pensar, y en esto que Neusa planteaba, en un trabajo interdisciplinar. La didáctica es la ciencia de la enseñanza. La pedagogía es la ciencia de la educación. La psicopedagogía es la ciencia del aprendizaje. Y tenemos que nutrirnos de las otras disciplinas, pero tenemos que tener claridad, y yo creo que, vuelvo con esto, el aprendizaje no es primero una cuestión intelectual, es una cuestión de pasión, de deseo, de afectividad. Brilhante. Tirou da minha boca. Que lindo, que lindo. Uma música Emocionada, assim, quero ser aluna de vocês. Como é que é, Renata? Eu quero ser aluna de vocês. Claro. Eu queria relembrar uma música do Milton Nascimento, em que ele diz: como não fui eu que fiz? Né? Então, quando Cristina fala, eu fico pensando, meu Deus, tirou da minha boca, que como a fala nossa, mesmo nos países, né, latino-americanos, quer dizer que a experiência da Argentina, a experiência do Brasil são muito semelhantes. Né? Então, as nossas dores são muito semelhantes. Mas eu queria, então, voltar na fala da Neusa, porque me chama muito assim, pensando, né, Neusa, algo que tu falou, porque falasses muitas coisas maravilhosas, tu falou das composições provisórias. Né? Então, essa transdisciplinaridade com estas composições provisórias, estas outras composições, que eu penso que são esses desafios. Né? Então, esses outros sujeitos, essas coisas novas que nós vamos precisar pensar para a prática. E me encantou quando tu falou antes sobre a caixa de jogo. Com esta metáfora da caixa de jogo, pensarmos que nós temos diante de nós uma caixa de jogos. O que é que nós vamos fazer com tudo isso? Né? Então, é um desafio para o psicopedagogo e é um desafio para os profissionais da educação também, né? Porque diante disso, Cristina traz a questão do desejo, traz a questão de que é necessário, né? A Alicia já falava, né, disso há muito tempo, sobre a anorexia do conhecimento, a bulimia do conhecimento, ou, digamos que, como eu vou querer algo que me apresentam sem beleza, sem... enfim, né? Um conhecimento que eu não vejo conexão com a minha vida pessoal, né? Em que os professores pensam que o aluno não tem vida. Então, acho que vocês recuperam essa ideia de que o aluno é o protagonista e que o professor deve deixar para o aluno essa possibilidade dele usar esse palco, né? Esse palco desses saberes. E que se o professor se permite, ele vai ser aquele que vai articular, como diz Cristina, essa didática situada. Me encantou essa expressão. Essas interações, essa simetria como sujeitos, porque são interações, mas simétricas como sujeitos. E isto modifica todo o posicionamento de um professor que se vê simétrico, porém responsável por tocar aquele plano, né? aquela disciplina, aquilo que é o conhecimento que ele diz, porque ele vai mostrar o conhecimento e convidar o aluno a olhar. Não é que ele tenha o conhecimento, ele seja detentor de todo o conhecimento. Ele apenas mostra, ilumina lá, né?
Por isso, essa analogia com este aluno que está sem luz é triste, porque, na verdade, ao contrário, né? É um convite a nós sermos capazes de ver esse brilho que o aluno traz, né? Esta luz que ele vem também nos iluminando. Com o conhecimento dele, ele também vai nos apontar questões para nós, professores, docentes, podermos também atentar, né? Então, quando Alicia diz aprender ensinando e ensinar aprendendo, é muito bonito isso, porque é exatamente esse o convite, né? Então, que a psicopedagogia se faz. E assim, nós vamos, então, construindo... Agora eu ouvi a Neuza, né? Exato, quero ouvir a Neuza. Passo para ti, Neuza, a palavra. Vou fazer um gancho assim mais amplo, porque vou tomar de volta a expressão psicopedagogia clínica, porque quando nós a usamos, nós estamos dando a essa expressão um sentido histórico, né, que eu tinha referido antes, construído ali a partir da Sarah Paim. Tem outras pessoas aí, a gente sabe que tem, mas outras pessoas implicadas nessa construção, mas aquelas com as quais nós fizemos uma aproximação maior são essas duas profissionais e que tem toda uma obra produzida a esse respeito. Mas a expressão clínica é difícil de compreender, porque aqui ela não está referindo a um espaço terapêutico, sobretudo, mas ela refere uma temporalidade, que é o tempo da escuta, né? E esse tempo da escuta é qualquer coisa muito variável, ele sempre vai ser ele sempre vai passar pelo transdisciplinar, sempre, porque é uma construção provisória. Eu armo um determinado dispositivo para uma determinada situação. Então, aquilo que se coloca, assim, desse ponto de vista mais conceitual agora para a psicopedagogia, é exatamente quais são essas construções provisórias que eu posso elencar e que eu posso utilizar para poder abrir esse tempo de escuta em relação àquilo que esse tempo de escuta o que está acontecendo está demandando como escuta, né? Então, quando nós usamos a expressão alegamos que não há um desejo de aprender, me parece que aí é um tipo eu vejo assim como um equívoco, porque, como disse a Cristina abriu muito bem esse leque, bem aberto, né? Mas é um equívoco de uma perspectiva de olhar colado, aderido, numa maneira rígida, como se não houvesse mudança sempre, e como se não tivesse havido uma mudança muito acentuada, densa, intensa durante esses últimos 2 anos, com coisas que absolutamente nós não tínhamos elementos, digamos assim, para poder lidar, né? É um novo tão grande e tão crivado de sofrimento, né? Que não tem como não sentir esses elementos todos com os quais nós estivemos vivenciando. Mas é difícil tomar essas afecções que nós vivenciamos durante esses 2 anos como esse elemento que produz também um outro desejo que parece que eu não tenho os óculos para poder olhar, ou o instrumento adequado para poder fazer a escuta para ele, né? Então, me parece que aqui está o dilema que nós estamos vivendo hoje, e daí a necessidade, né, reiterada sempre pela Cristina, da pesquisa, que é o que vai poder fazer com que eu
crie outros elementos, invente outros elementos para poder estabelecer essa escuta. Então, quando nós falamos de psicopedagogia clínica, é nesse sentido, é nessa dimensão, dessa disponibilidade para a escuta, mas não uma escuta em que eu já pressuponho que vai ser tudo absolutamente dentro de um roteiro já pré-estabelecido, senão nós não sairíamos do ortopédico, como falou a Renata, ela lembrou bem essa palavra. Tá, então agora eu vou recolocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, quando eu lido agora com isso que me parece ser uma ausência de desejo, eu tenho que me colocar um grande ponto de interrogação a respeito disso e tentar pensar por onde está andando esse desejo. Por quais lugares? É um outro mapa que está se abrindo. Eu não conheço essa geografia. Eu não sei, é uma história muito recente, eu tenho poucos elementos para pensar, mas ele está aí, ele está se abrindo. Então, se os dados são absolutamente alarmantes e necessários de serem tomados, as pessoas precisam mesmo levar um susto com esses dados todos para poder ter um choque de realidade e poder, a partir daí, pensar em alguma coisa. Mas é fazer a escuta em relação a essas peculiaridades sem incidir naquilo que já foi dado anteriormente e fazendo recair a responsabilidade disso, ou seja, nos professores, ou seja, nos estudantes, vou adotar a palavra da Cristina, ou seja, nas suas famílias, né? Eu tenho que pensar que novas relações estão se compondo por aí e quais seriam as formas dessa escuta, dessa clínica, que posição que eu vou me colocar agora como profissional da psicopedagogia para poder fazer uma montagem provisória que dê conta minimamente desse novo início que nós estamos tendo. Qualquer pessoa que tem uma criança na sua volta nesse momento percebe esse distanciamento da vida escolar, sobretudo em qualquer faixa etária. As crianças, elas mostram para a gente que tem um corte radical em relação à sua vida escolar, né? Não é por um esburacamento de conteúdos, é muito mais pelos recursos que elas passaram a utilizar durante esse tempo, né? A Cristina, que tem aí uma pegada na área da informática, vai saber melhor do que eu, elas acederam a gente mesmo como adulto, né? Jamais me passaria pela ideia, 3 anos atrás, de fazer uma live com vocês. Sabe, fazer uma live, né? Entrar numa live, abrir o dispositivo aqui no computador, esse tipo de coisa. E isso agora é quase banal na vida de muitas pessoas. As pessoas, elas entraram nisso porque é a forma de poder realizar alguma coisa, né? E digamos assim, as crianças e os jovens entraram já com a sua perspectiva de sujeitos nascidos numa determinada temporalidade, onde a facilidade para poder se misturar com esses recursos todos é completamente diferenciada de qualquer faixa etária de adulto, não precisa ser velho para ter essa disparidade, né? E, digamos assim, como que eu vou... É quase impossível, digamos assim, no mundo escolar, negar esta nova inserção dos estudantes em relação a toda essa gama de recursos midiáticos que estão no entorno deles. Para eles, por exemplo, se eu vou pensar assim, olha, estou oferecendo aqui um prato que é esse livro, texto, que tu vai preencher todos os espaços que tem aqui, eu vou te ensinando e tu vai preenchendo. Bom, esse é um prato com pouca atração, efetivamente, né? Eu vou querer abrir aquele livro, pode ter a imagem mais linda que tiver na capa, né? Mas agora, se alguém chegar para uma criança e disser para ela, olha, fulano, que é lá do youtuber e que tem o tal site, não sei o quê, desenvolveu a ideia assim, não sei o quê. Vocês entendem? Eu estou simplificando, dizendo uma bobagem, mas simplesmente, se eu deixar isso fora do contexto,
Eu duvido que eu possa fazer um reengate dessas relações. Fatalmente, as novas relações de aprendizagem vão passar, mesmo que eu tenha aula presencial todos os dias, acabou essa relação, não existe mais. A relação, ela vai sempre ter um terceiro elemento, quer dizer, mais um elemento que tem a ver com as mídias. Como é que eu vou tirar isso fora? E eu acho que isso não é só... Aqui eu estou simplificando, colocando as mídias, mas eu acho que durante todo esse tempo também outras coisas emergiram para os adultos, para os adolescentes, como lidar com atividades culturais, uma série de outros elementos que talvez antes entrassem de uma forma muito escolarizada e que talvez pudessem ser elementos desencadeadores de novos dispositivos de relações de aprendizagem. Então, tem uma série de coisas que precisam ser olhadas para antes de a gente fazer uma afirmação de que aquilo que provoca não aprendizagem é a falta de desejo. O desejo ele está sempre se produzindo, eu posso não perceber onde é que ele está. E, obviamente, que ele vai estar sempre, seja qual for a expressão que a gente use, ele está misturado e emerge, digamos assim, desses acontecimentos do cotidiano, né? Desses acontecimentos vivenciados. Bom, se eu posso tornar isso uma experiência, porque isso também é um outro aspecto. Se a gente pensa na pesquisa para os profissionais, nós também podemos pensar na pesquisa em relação aos estudantes voltando agora para a escola. Que coisas aconteceram com eles durante esse período? Sem simplificação. O que efetivamente foram as descobertas que eles fizeram? O que desses acontecimentos vivenciados podem ser experiências importantes para esta vida nova que eles vão ter agora em relação à escolaridade, essa nova escolaridade, né? Sei, pensei um pouco nisso agora, em função de vocês aí, né? Obviamente. Então, que pensamentos, reflexões brilhantes que nos fazem assim pensar sobre educação, sobre o momento histórico, algo que vai além de olhar as coisas planificadas, mas ver o quanto multifacetada é essa realidade. Muitas vezes a gente entra numa tendência de olhar apenas por um lado. E o quanto vocês abrem esse leque para que nós possamos enxergar isso nas suas várias facetas, nas suas várias formas que vão além do não saber, que vão além do não desejo, que olham o sujeito dentro dessa complexidade que olha o ser humano dentro da complexidade que nós somos. Eu, em nome do Espaço Psicanalítico Latino-Americano, junto com a Cláudia, quero agradecer a vocês pelo carinho, pelo aprendizado, pela disponibilidade de estar aqui conosco, participando de nosso encontro. É um prazer e um enriquecimento pessoal ouvi-las falar de forma tão brilhante, tão clara, sobre esses desafios que estão aí à nossa frente. Muitíssimo obrigada, doutora Cristina Risse, doutora Neuza Ickel, e muito obrigada a todos que estão aí assistindo, já agora, ou seja, em outro momento, nosso encontro. Obrigada por la invitación. Obrigada. Muito grata pelo convite. Muito bem. Obrigada. Bom dia. E gostaria de lembrar que nossas inscrições para a formação em psicologia clínica e outros cursos que estamos oferecendo, a formação em psicanálise, o curso de supervisão e elaboração de relatório clínico estão abertas. E para vocês conhecerem mais dos nossos cursos, conhecerem mais nosso espaço e terem maiores informações, convidamos para entrarem no nosso site www.epla.net.br e também nos seguirem nas nossas redes sociais.
Um forte abraço e, mais uma vez, gratidão. Muito obrigada. Muchas gracias. Então, gente, terminamos